A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos aqui, que nós fazemos no canal do YouTube para trazermos sempre aqui uma palavra, um subsídio em relação à revista da Escola Bíblica Dominical. Lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2025. Nesse terceiro trimestre estamos estudando uma série de lições comentadas pelo pastor José Gonçalves e estamos estudando uma série de lições falando sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém, entendendo um pouco melhor, com mais profundidade, o perfil desta igreja, as características desta igreja, as atividades desta igreja, e temos procurado aprender também aquilo que pode ser aplicado em nossas vidas, que deve ser aplicado na igreja nos dias atuais. Estudando esta série de lições, temos percebido quanto a igreja de hoje, a nossa geração de cristãos, precisa aprender com a igreja de Jerusalém, que é, sem dúvida nenhuma, como temos estudado aqui nas lições anteriores, a igreja modelo. A igreja de Jerusalém é a igreja modelo para os nossos dias, é uma igreja referência para a nossa geração. Não estamos dizendo com isso que era uma igreja perfeita, mas sem dúvida nenhuma, a primeira igreja local, que foi a igreja de Jerusalém, ela nos traz muitos bons exemplos para que a igreja da geração de hoje venha a seguir, a fim de se aproximar cada vez mais dos ensinamentos dos apóstolos e, consequentemente, dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudando sobre a igreja de Jerusalém, nós podemos ter uma noção do desejo, daquilo que Deus, daquilo que o Senhor Jesus deseja ver na sua igreja. Quando nós estudamos a igreja de Jerusalém, percebemos que a igreja de Jerusalém tinha muitos atributos, qualidades, virtudes, que refletem exatamente o desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus dentro da igreja. Aquilo que Jesus gostaria de ver em toda a igreja. Temos isso na igreja de Jerusalém e estamos aprendendo a cada lição que se passa, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Na primeira lição nós estudamos sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Na segunda lição, estudamos sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Na terceira lição, estudamos sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Na lição de número 4, nós estudamos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. E agora nós vamos estudar a lição de número 5, que por sua vez vai ser estudada nesse dia 3 de agosto de 2025. E esta lição de número 5 traz como título uma igreja cheia de amor. Esse título desta lição traz aqui uma virtude extraordinária desta igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de amor. Mas como é que nós definimos uma igreja cheia de amor? O que uma igreja precisa ter para que nós reconheçamos como uma igreja cheia de amor? O que a igreja de Jerusalém tinha de tão especial que levou ela a ser percebida e conhecida como uma igreja amorosa, a ponto de hoje nos servir de exemplo? Pois é, no tempo que estamos vivendo, onde se prega um evangelho tão individualista, um evangelho tão egocêntrico, se desvirtuando do ensino genuíno,
da pregação genuína do Evangelho. Num tempo onde temos visto as pessoas pregarem e viverem um Evangelho impulsionado por ambições pessoais. A mensagem e a vida da Igreja de Jerusalém nos serve como uma verdadeira dinamite para explodir esses conceitos errôneos que estão hoje sendo colocados dentro de um evangelho que não é o do Senhor Jesus Cristo e sendo apresentado como sendo de Cristo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui em relação à Igreja de Jerusalém é como uma dinamite que explode esses falsos ensinamentos e deixa para nós um exemplo de uma igreja que buscava a retidão, a justiça e não só pregava o amor, mas buscava viver esse amor no dia a dia. A Igreja de Jerusalém era uma igreja muito especial, muito especial. Existem algumas coisas na Igreja de Jerusalém que não pode faltar em igreja alguma. E a Igreja de Jerusalém tinha com fartura. Primeiro, a oração. A Igreja de Jerusalém era uma igreja que orava sem cessar. Era uma igreja de oração. Segundo, era uma igreja que pregava uma mensagem, pregava o Evangelho com sinais e maravilhas. Lembra de Marcos capítulo 16? E esses sinais seguirão aos que crerem. Isso de fato acontecia na Igreja de Jerusalém. Era uma igreja que pregava com sinais, com maravilhas. Mas eles não tinham só isso. Os sinais e maravilhas eram muito importantes para atrair as pessoas e as pessoas saberem que Deus estava com aquele povo, que Jesus, o Jesus ressurreto, estava com aquele povo. Os sinais e prodígios que aconteciam na Igreja de Jerusalém eram importantes para mostrar que Jesus, de fato, estava no meio da igreja, estava na condução daquela igreja. Porque os mesmos sinais que Jesus operou, agora estavam acontecendo através dos apóstolos, através da Igreja de Jerusalém. Só que não ficou só nisso. Além da igreja ser uma igreja de oração, além da Igreja de Jerusalém ser uma igreja que pregava um evangelho com sinais e prodígios, a Igreja de Jerusalém era uma igreja que vivia o verdadeiro amor. Eles edificavam a si mesmos. A Igreja de Jerusalém edificava a si mesma. E como edificava? Através do amor. Mas como o amor estava manifestado na vida da Igreja de Jerusalém? Através das pregações? Sim. Mas mais do que pregação por via oral, por palavras, a pregação do amor na Igreja de Jerusalém era feita por atitudes, por comportamentos. Era uma igreja que se preocupava com o bem-estar social do próximo. E essa virtude que a Igreja de Jerusalém tinha, sem dúvida nenhuma, fazia dessa igreja uma igreja extraordinária. Porque eles ganhavam almas com a pregação do Evangelho, com sinais e prodígios. Mas a sustentação destas almas, a continuidade destas almas no meio, no seio da igreja, dependia de cuidados, dependia de atenção. Nós não podemos se esquecer de forma alguma que a Igreja de Jerusalém começou com 120 crentes. Com uma pregação, alcançou 3.000 almas. Com uma outra pregação, esse número ultrapassou 5.000 almas. E a igreja continuou pregando, a ponto de toda Jerusalém tomar conhecimento da pregação do Evangelho. Quando a Igreja de Jerusalém cresceu em quantidade de membros, vamos colocar assim, quando cresceu na quantidade, é evidente que surgiu também os problemas, cresceram os problemas também.
cresceram os problemas sociais, cresceram as dificuldades financeiras também, porque no meio dessa multidão que havia se convertido, havia ali pessoas pobres, havia viúvas, órfãos, havia pessoas que certamente estavam perdendo os seus bens até por causa do amor a Cristo mesmo, porque havia pessoas que eram expulsas da sua própria família por causa da conversão. Isso era algo que acontecia. Um judeu, a família judaica, costumava expulsar alguém que fazia parte agora do cristianismo e, consequentemente, esses crentes tinham dificuldades financeiras para se manter, as portas se fechavam. Lembra da carta aos Hebreus, que já trata de uma segunda geração de cristãos, mas que trata exatamente dessa questão? Os cristãos que estão relatados ali na carta aos Hebreus eram cristãos que estavam pensando em voltar ao judaísmo por causa da pressão que os familiares judeus fizeram para que eles voltassem à prática do judaísmo. E aí houve a necessidade de alguém inspirado pelo Espírito Santo escrever a carta aos Hebreus para motivar aqueles crentes que estavam sofrendo perseguição ou isolamento por causa do Evangelho, para que eles não desanimassem. Então, o que nós temos na carta aos Hebreus ali, a preocupação daquele autor em motivar esses crentes que estavam enfrentando esse tipo de perseguição, isso também já estava começando a acontecer em Jerusalém, porque não havia ainda uma perseguição aqui, nesse momento aqui do capítulo 4 de Atos, não havia ainda uma perseguição romana, do Império Romano, mas já havia uma perseguição por parte dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, da liderança judaica, os sacerdotes, que faziam pressão para que os cristãos, os seguidores de Cristo, viessem a abandonar a sua fé. Nós já lemos aqui, na semana passada, na lição passada, nós estudamos aqui Pedro e João sendo pressionados pelo Sinédrio para abandonar a fé. Então, onde é que eu quero chegar? Todas essas situações, evidentemente que contribuiu para que a igreja de Jerusalém tivesse crentes pobres, necessitados, precisando de amparo, abandonados muitas vezes pela sua própria família, perdendo o seu emprego, perdendo algum bem por conta da fé que eles estavam abraçando. Havia também a expectativa da volta de Jesus, então as pessoas estavam buscando intensamente a Cristo, e também existia alguns que nessa fé fervorosa da vinda próxima, da brevidade da vinda de Cristo, estavam, quem sabe, abandonando os seus bens, os seus negócios e procurando se consagrar e se dedicar a Deus. Então a igreja de Jerusalém tinha ali pobres e necessitados, pessoas que precisavam de atenção, precisavam de uma assistência social. E a igreja de Jerusalém deu uma grande demonstração de amor. Uma grande demonstração de amor. Ou seja, o ambiente era tão maravilhoso, a presença do Espírito Santo na igreja, a unidade da igreja alcançou um nível tão extraordinário que os crentes, eles não só se reuniam, mas eles se uniam, se preocupavam um com o outro, buscavam ajudar um ao outro, buscava fortalecer a vida espiritual e também atender às necessidades no âmbito social, familiar, uns dos outros, para que todos pudessem igualmente viver na presença de Deus de uma forma mais confortável. Então,
o avivamento que houve naqueles 120, o mover que houve naquela igreja, que agregou os 3.000 e depois os 5.000, todo esse movimento, ele aconteceu de uma forma tão extraordinária que levou os crentes não só a buscar os sinais e prodígios, mas levou os crentes também a viver uma vida de unidade e de um amor sincero. Fica muito claro aqui que, de fato, a graça de Deus se derramou sobre a vida daqueles crentes, fazendo com que eles vivessem numa esfera completamente diferente do que se vivia, né, pelos outros povos, né, pelas outras pessoas que estavam ao redor. De fato, o que estava acontecendo ali na igreja de Jerusalém era algo extraordinário, não impulsionado pelos homens. Os apóstolos, você não vê registro aqui dos apóstolos prometendo cura para quem desse os bens para a obra. Você não vê os apóstolos aqui prometendo uma abundância de bens para essas pessoas, não. Você não vê os apóstolos aqui convocando o povo para fazer as doações. Você não vê os apóstolos aqui pressionando ninguém e nem oferecendo bênçãos para essas pessoas. Não. O que você vê aqui é um ato voluntário, uma comoção por parte dos irmãos, um desejo ardente de ajudar, de amar, um desejo fora do comum, sobrenatural, porque é o amor de Deus derramado na vida dos crentes, um desejo sobrenatural de ajudar, de apoiar, de cooperar, de suprir as necessidades do próximo, para que todos pudessem de forma igualitária servir ao Senhor. Não havia promessas para esses crentes de que eles seriam mais abençoados. Portanto, ninguém estava compartilhando os seus bens para a obra, ninguém estava fazendo isso com a esperança de receber em dobro. Não havia esse pensamento. Você não encontra isso aqui. O que você encontra nesse texto bíblico que nós vamos estudar hoje aqui é uma igreja de amor, uma igreja que compartilhava os seus bens, que ajudava os pobres, que auxiliava os necessitados, que procurava cobrir as necessidades dos órfãos e das viúvas, e fazia isso não esperando receber algo, porque eles já tinham no seu entendimento de que haviam recebido. Eles haviam recebido de Deus salvação, vida eterna, comunhão com Deus. E isso satisfazia de uma forma tão maravilhosa o coração desses crentes. Os crentes ficaram tão satisfeitos. A presença de Deus, a comunhão com Cristo, a salvação, o poder de Deus na vida dos crentes era algo tão maravilhoso que levou os crentes a se desprender das coisas terrenas. Levou os crentes a se desprender das coisas da terra. Eles não ficavam preocupados com o futuro. Eles queriam viver um momento na presença de Deus, cheios da graça de Deus, fazendo a vontade de Deus e ajudando o próximo a sentir a mesma alegria que eles sentiam. Então, a esfera, o ambiente que envolvia a igreja de Jerusalém era algo realmente diferenciado. Era um mover do Espírito Santo, genuíno, puro, que fazia com que esses irmãos vivessem uma unidade que não se pode descrever, não se pode explicar com simples palavras. Realmente, não há dúvida de que a presença do Espírito Santo, a graça de Deus, fez da igreja de Jerusalém
uma igreja não só cheia de poder, mas uma igreja também cheia de amor. Eu me pergunto, onde é que nós estamos em termos de comparação com essa igreja? Eu estou falando num âmbito geral, evidentemente, porque ainda há muitos homens e mulheres de Deus que têm praticado o amor e não só pregado, que têm praticado o bem, têm feito bem ao próximo, mas também é notório que nós estamos fazendo parte de uma geração onde muitos estão pregando um evangelho onde, na verdade, existe uma atenção muito maior pelas coisas materiais, pelo patrimônio, do que pelo ser humano. Quando, na verdade, a igreja ela deve investir no ser humano. O patrimônio é importante. Investir no patrimônio é claro que é importante, porque a beleza de um templo, a ornamentação e todo o capricho, de alguma forma, representa o nosso zelo, representa a nossa dedicação também a Deus. Não se discute isso, claro que não se discute isso. Mas, por outro lado, o Evangelho nunca pode perder, a pregação do Evangelho nunca pode perder o seu verdadeiro foco, que é as almas, o ser humano. A essência na pregação do Evangelho é o ser humano. E o Evangelho pregado de forma pura e genuína é aquele em que o ser humano, a vida, a alma está em primeiro lugar. Na pregação, o nosso objetivo maior é alcançar a alma e proporcionar a essas pessoas uma vida de comunhão com Deus da melhor forma possível, e isso passa pelos gestos de amor, pelo gesto de caridade. Tiago fala sobre isso na sua carta, condena aqueles que oram pelo necessitado, profetiza e vai em paz e libera ele, sem praticar o ato de justiça que é proporcionar a assistência social que a pessoa precisa. O verdadeiro amor, ele se manifesta através dos atos, das ações, do ato de cobrir o necessitado do frio, satisfazer a fome do necessitado, matar a sede do necessitado, proporcionar dignidade para o necessitado. Isso é pregar o evangelho genuíno. Bom, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho aqui. O nosso textuário da lição se encontra em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32, é um versículo que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos voltar a comentar na leitura bíblica em classe. A verdade prática diz o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. O que promove a unidade da igreja? Qual é a força motora da unidade da igreja? É o amor. É o amor. O amor, ele é importantíssimo para que a igreja ela possa ser edificada, né? Ela possa se sustentar, se fortalecer, se manter. A igreja, ela precisa pregar e viver o amor. O amor está diretamente relacionado com a unidade da igreja. Se nós ganharmos muitas almas, como a igreja de Jerusalém ganhou, mas nós não tivermos o cuidado de atender
aos necessitados, certamente nós vamos perder aqueles que foram ganhos. Nós vamos perder aqueles que nós alcançamos. Então, a prática do amor, a provisão, o sustento, o cuidado, a atenção para com essas vidas, a busca de interação com essas vidas é essencial para que eles possam permanecer no caminho e, assim, a igreja prosseguir na sua missão. Tá certo? Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 4, versículo 32 até o 37. Diz assim o versículo 32: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Vejam bem, olha que coisa interessante aqui. Isso aqui fluiu, isso aqui foi uma coisa que surgiu naturalmente no meio da igreja. O que esse versículo traz aqui para nós de lição? Temos uma comunidade desprendida das coisas materiais, porque o texto diz assim: era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Os crentes eram desprendidos das coisas terrenas. O coração dos irmãos não estava preso às coisas materiais. O coração dos irmãos não estava preso às coisas terrenas. O que é que eu aprendo nesse versículo aqui? O texto começa dizendo: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, não havia individualismo. Como é que eu posso dar graças a Deus por um prato de comida que eu tenho na minha mesa? Dizer a Jesus, muito obrigado pelo prato de comida que eu tenho, sabendo eu que eu tenho um irmão que não tem o que comer. Como é que eu posso ficar feliz sabendo que na minha casa eu tenho um arroz e feijão e uma carne para comer? Eu, minha família, e eu sabendo que há um irmão na minha igreja que não come porque não tem carne. Não tem carne, talvez não tenha o arroz, talvez tenha arroz, mas não tenha o feijão. Então, o que nós encontramos aqui nesse versículo 32 é uma lição maravilhosa. Os irmãos, eles viviam em uma unidade tão maravilhosa. Eles não viviam o individualismo, o egocentrismo, o egoísmo, não. Eles viviam em comunidade, eles tinham prazer e alegria de estarem juntos, e a felicidade dos irmãos era em saber que o próximo estava também bem, estava vivendo bem. Isso aqui é lindo, irmãos, é maravilhoso. Esse versículo 32 aqui é extraordinário. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, não havia espaço para individualismo. Os irmãos viviam em verdadeira comunhão. Na sequência, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, os irmãos, eles tinham prazer em compartilhar o que tinham. Eles tinham prazer em compartilhar. Detalhe, esse compartilhamento não era uma ordem, não era uma imposição dos apóstolos. Foi algo que fluiu, a presença do Espírito Santo na igreja. Fez esses irmãos, por livre e espontânea vontade, vivenciar isso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa era a comunhão entre os crentes de Jerusalém. No versículo 33 diz: e os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então eles davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então a pregação do evangelho era feita com poder, com unção,
com ousadia, uma convicção total e absoluta de que Jesus havia morrido e ressuscitou, e isso era confirmado pelos sinais e prodígios que acontecia, porque os discípulos de Jesus estavam fazendo os milagres que Jesus havia feito, milagres semelhantes àqueles que Jesus havia feito. Então, isso era uma confirmação de que, de fato, o que os discípulos estavam pregando era verdade. Porque eles pregavam que Jesus já havia ressuscitado. E Jesus agora estava operando na pessoa do Espírito Santo no meio da igreja. E essa pregação feita com ousadia, com poder, com autoridade, também era feita com graça. Ou seja, havia ali sobre a vida dos apóstolos a graça de Deus, que fazia com que o povo fosse persuadido, convencido pela pregação feita ali pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor Jesus. Então o ambiente era totalmente favorável. No versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então os crentes, por serem desprendidos das coisas materiais, vendo a necessidade de ajudar as famílias necessitadas, crendo que Jesus estava muito próximo de voltar, eles também acreditavam nisso piamente. Então, para que ficar segurando e correndo atrás dos bens? Para que a ganância nas coisas terrenas, se eles tinham algo maior, que era o céu, que era a eternidade com Cristo? E ainda aguardavam a vinda de Jesus para aquele momento. Então, os discípulos, a igreja de Jerusalém, ela tinha o seu foco na mensagem celestial. Eles tinham o seu propósito em viver para Deus de forma integral. Eles não estavam presos às coisas terrenas, não brigavam pelas coisas da terra. Diante da necessidade que havia ali de famílias que estavam passando dificuldades, o que eles faziam? Eles vendiam suas herdades, casas, terras, e apresentavam aos pés dos apóstolos, ou seja, trazia para que os apóstolos atendessem às necessidades da igreja. E assim, o resultado desse amor, dessa voluntariedade, dessa entrega, era que não existia necessitado algum. Não havia necessitado na igreja de Jerusalém, porque os irmãos voluntariamente se encarregaram de atender às necessidades. Versículo 35 diz: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja que praticava assistência social, justiça social. Era uma igreja que podemos chamar de uma igreja igualitária, sob o ponto de vista das questões sociais. Era uma igreja que buscava dar dignidade de modo igual para todos os crentes. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Observe que esse personagem que chega aqui, que aparece, chamado Barnabé, aquele mesmo Barnabé que andou com Paulo, que é chamado posteriormente de apóstolo, ele é um exemplo desses crentes de Jerusalém que tinham seu coração aberto para doar. A Bíblia diz que ele vendeu
a sua propriedade. Versículo 37, possuindo uma herdade, vendeu-a. Ele tinha uma propriedade que ele herdou. Ele herdou. Alguns estudiosos dizem que talvez tenha sido da mulher, porque Barnabé era levita e normalmente, pela lei, o levita não poderia acumular bens para si. No entanto, há dúvida se no tempo de Jesus essa regra era cumprida à risca, mas a Bíblia diz aqui que Barnabé, sendo ele um levita, ele possuía uma herdade. Uma herdade. E ele vendeu essa herança, essa herdade, ele vendeu e depositou aos pés dos apóstolos o dinheiro para que pudesse ser feito trabalho social, para que pudesse ser feito o ato de amor aos necessitados. Uma igreja humana. A igreja de Jerusalém era uma igreja humana, uma igreja que cuidava, que atendia. Era uma igreja cheia de poder, mas de que vale poder sem amor? Paulo disse na carta de Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Paulo estava falando para uma igreja, a igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja deficiente na questão do amor. De que vale a igreja ter muito poder, muita graça, muita unção, mas não tiver o amor? De que vale? O amor é essencial. O amor permanece para sempre. O amor é algo que não pode ser dispensado na existência de uma igreja. E aqui nós observamos que a igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de unção. Ali acontecia milagres, ali acontecia curas, mas a igreja, ela tinha uma marca que ia além disso, a prática do amor. Uma vida de caridade, fazendo bem, atendendo aos necessitados. Ou seja, a igreja de Jerusalém era uma igreja verdadeiramente humana, uma igreja que tinha sensibilidade para atender aos necessitados. Uma igreja exemplar, né? Uma igreja modelo, uma igreja que tem muito a ensinar para a nossa geração. Bom, primeiro tópico da nossa lição, nós temos aqui, antes eu vou falar aqui dos objetivos desta lição, né? Vou voltar aqui. Os objetivos da lição. A lição tem 3 objetivos. Primeiro é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo objetivo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E o terceiro objetivo da lição é incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Agora, o comentário, sim. Primeiro tópico nós temos aqui, o amor manifestado na comunhão da igreja cristã. Né? O amor manifestado na comunhão cristã. Esse é o título aqui do primeiro tópico. O amor manifestado na comunhão cristã. Primeiro subtópico, o crescimento da igreja cristã. Nós temos aqui a igreja de Jerusalém, que foi uma igreja que cresceu rapidamente, né? E não perdeu aquela membresia que recebeu, porque a igreja ela estava ali atenta à questão da comunhão que era exercida através da prática do amor. Segundo subtópico, nós temos os desafios do crescimento. Quando uma igreja cresce, os problemas também tendem a crescer. Então, a igreja de Jerusalém, ela, quando cresceu, ela passou a ter problemas relacionados a questões sociais que foram supridas pelos próprios crentes que se mobilizaram para isso, vendendo as suas propriedades. Terceiro subtópico, nós temos a vida interior. Aí o comentarista escreveu o seguinte, a expressão era um coração e alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Agora,
o segundo tópico da nossa lição trata sobre o amor como manifestação da igreja. Primeiro subtópico, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, eles pregavam a respeito da ressurreição de Jesus e os milagres aconteciam. Pessoas eram curadas, outros eram libertos, né? Milagres aconteciam enquanto eles pregavam. Na sequência, o contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. No segundo subtópico, nós temos aqui a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Em Atos capítulo 4, versículo 33, conforme nós lemos aqui, o texto diz que em todos eles havia abundante graça. Os crentes viviam cheios da graça, envolvidos pela graça, tomados pela graça, e agiam também debaixo da graça, reagiam também debaixo da graça. A graça de Deus estava sobre a vida daqueles crentes que ali congregavam em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos aqui a manifestação do amor na solidariedade cristã. Aí o comentarista coloca no primeiro subtópico a busca pela equidade, né? Aí ele fala aqui sobre o significado da palavra equidade, né? O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, isso aqui é importante que eu vou ler para vocês agora. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Tá certo? Segundo subtópico diz assim, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso porque, se observado como Maria, mãe de João Marcos, ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Então vocês vejam aqui que cada um contribuía, cada um ajudava a obra como podia. Havia aqueles que vendiam as suas propriedades e traziam o valor aos pés dos apóstolos para atender a necessidade dos pobres. Mas havia também pessoas como Maria, a mãe de João Marcos, que tinha uma casa espaçosa,
que tinha um grande cenáculo na sua casa, uma sala grande. E essa sala da casa de Maria, a mãe de João Marcos, serviu como lugar de culto para os crentes, porque nessa época aqui, os crentes até iam no templo, mas o culto, as reuniões eram feitas nos lares. E a casa de Maria, mãe de João Marcos, serviu por muito tempo como o ambiente, um lugar de reunião onde os crentes se reuniam para adorar a Deus, porque nessa época a igreja não tinha templo, né? Os irmãos não tinham templo. Os primeiros templos foram surgir no século seguinte. Até então, a igreja se reunia nas casas. E no templo de Jerusalém, bem no início da igreja, eles iam lá orar, mas depois também não houve mais espaço para se reunir no templo de Jerusalém para orações e nem para pregar o evangelho. Mas os crentes se reuniam nas casas, como na casa de Maria, e ali eles partiam o pão, ali eles cultuavam a Deus e ali eles cuidavam dos necessitados. Tá certo? A igreja, ela tem uma missão tríplice. A missão de adorar a Deus, a missão de edificar a si mesma, e era isso que a igreja de Jerusalém fazia muito bem, e a missão de pregar o evangelho. A missão da igreja é tríplice. E nós percebemos que a igreja de Jerusalém era uma igreja que vivia essa tríplice missão. Ela cumpria esses três aspectos da missão da igreja. Terceiro subtópico da lição trata aqui sobre um exemplo da voluntariedade, que foi o caso aqui de Barnabé. Foi um grande exemplo de cristão voluntário, né, que vendeu a sua propriedade e entregou para servir. A conclusão que nós temos da lição, eu vou ler para vocês agora aqui, diz o seguinte: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. A Igreja de Jerusalém continua sendo para nós uma referência, um modelo, um exemplo, porque ela buscava poder e recebeu poder, mas ela também praticava o amor. E não só pregava com palavras, mas vivia o amor, manifestava o amor. E o resultado disso era que a igreja não parava de crescer, ela não parava de avançar, porque ela tinha como uma das colunas, um dos pilares de sustentação, a caridade, o amor para com o próximo. Que Deus nos abençoe, que as nossas igrejas dessa geração aprendam com a Igreja de Jerusalém a praticar o amor e que nós sejamos mais sensíveis à necessidade daqueles que estão muitas vezes à nossa volta, necessitados de atenção, necessitados de carinho, necessitados do apoio. Deus abençoe os irmãos, espero que vocês tenham aí uma excelente aula e que esse comentário de alguma forma contribua para vocês terem o melhor proveito dessa lição. Compartilhe o nosso link, convide outras pessoas a fazerem parte aqui do nosso canal para se inscreverem também. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.